Bom dia a todos. Vamos então para nossa primeira reunião da Comissão Representativa nesse ano legislativo de 2022, onde temos a presença então dos líderes das bancadas de cada partido, que fazem o seu trabalho no dia a dia e que, para não parar o processo legislativo e ter a relação institucional com o Poder Executivo, apresentam então seus requerimentos, seus pedidos de informações para essa comissão representativa, que faz a sua leitura e os encaminha então para o Poder Executivo, assim recebendo as suas respostas formais e institucionais. Então eu vejo que tem bastante presença do público, da comunidade erechinense aqui hoje, nesta casa, que muito nos alegra, e que acredito que todos os vereadores gostariam que assim fosse sempre, em todas as nossas sessões plenárias ordinárias, que são aquelas que de fato realmente se votam os projetos de lei, as moções, as discussões, os debates da melhoria da vida da comunidade. Então, para dar uma aclarada para quem porventura foi enganado por fake news, que hoje teria algum tipo de votação, de algum projeto, de alguma coisa nesse sentido, para reverter lei, de temas que já foram votados, que já são lei, que já cumpriram todas as instâncias formais nesta casa. A comissão representativa, ela funciona somente nos períodos de recesso parlamentar, quando eu já falei. E ela é para substituir, nos períodos de recesso parlamentar, as comissões permanentes e temporárias em suas atribuições e prerrogativas. Isso do artigo 64 do Regimento Interno. Artigo 65. A comissão representativa é constituída de no mínimo um representante da mesa diretora, de um representante e um suplente por bancada indicado por sua liderança. Artigo 66. A comissão representativa será reunida quando convocada pela mesa diretora para apreciar expedientes em tramitação, que é o que a gente zela, e numa provocação do vereador Anacleto, para ter o debate, porque essa casa ela respeita a democracia, ela dialoga, ela conversa em todas as instâncias. Estamos realizando essa sessão da comissão representativa para poder valorizar então o trabalho dos vereadores durante o recesso. Todos os vereadores poderão participar das reuniões, porém só os membros da comissão representativa podem falar. A comissão representativa funciona nas sessões legislativas ordinárias da Câmara Municipal e tem as seguintes atribuições: autorizar o prefeito a ausentar-se do município e do estado quando o afastamento for no período maior que 10 dias consecutivos. Então vejamos, vereador Araújo, a importância dessa comissão. Se o prefeito quiser se ausentar, ele tem que ter autorização desta comissão. Podemos também convocar os secretários municipais ou titulares de qualquer órgãos públicos equiparados. E no artigo 69, a comissão aplicam-se no que couber as normas pertinentes às comissões permanentes. Então ela tem todas as funções que eu acabei de relatar aqui do regimento, e ela é muito importante para o andamento do processo. Nesse sentido, eu solicito à vereadora Sandra que secretarie e faça a chamada dos senhores vereadores. Anacleto Zanella, Anaximandro Zambonato Pessim, André Luiz Jukoski, presente. Claudemir de Araújo, Presente. Juarez Bernardi, ausente então, Jurandir Pezenato, Presente. Renan Augusto Sokol, Sandra Regina Piccoli Ostrovski, presente. O vereador Wallace Soares, então, está presente? Ah, sim. Eu pensei que o Magrão estivesse como suplente. Feita a chamada, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Sandra. Então, temos alguns expedientes
Sim, senhor. Presidente e demais colegas, minha saudação e ao público presente. Eu quero inserir, com a concordância aqui de todos os vereadores que já assinaram, uma moção de apoio à pauta da FETRAF Rio Grande do Sul, que aqui está representado também pelo SUTRAF de Erechim, o nosso amigo Adilson Chad, que é coordenador do SUTRAF Erechim, que é uma pauta de reivindicações em apoio aos agricultores e agricultoras familiares que estão sofrendo essa grave crise de água e também na produção, tanto para o alto consumo como para a comercialização em todas as áreas, desde o milho, soja, horticultura, fruticultura, leite, enfim. Toda a produção está sendo duramente atingida, né? E, portanto, quero também já agradecer de antemão, presidente, o apoio seu e de todos os vereadores desta casa que estiveram presentes, que já assinaram a moção, mas para incluir na ordem do dia, então, para ser aprovada aqui na comissão representativa. Muito importante, vereador Anacleto, tem o nosso de acordo, e para aclarar, então, mais para os colegas que não estavam na comissão, na Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, melhor dizendo, é que aonde foi encaminhada essa moção. Quero saudar o Chad, parabéns pela pauta aí, a vossa preocupação é nossa também, e esperamos que, comentava antes, na totalidade, muito difícil de ser atendido, mas que algumas das reivindicações assim o sejam. Então, com certeza terá o nosso aceite aí para ser encaminhado às instâncias superiores que possam agregar aí na luta que está sendo apresentada. Obrigado, vereador Anacleto. Eu solicito então a vereadora Sandra que encaminhe então a leitura dos pedidos que foram feitos pelos nobres vereadores a esta comissão para serem analisados e encaminhados ao Poder Executivo. Requerimento de retirada de proposição número 1 de 2022, de autoria do vereador Anacleto Zanella. Requer a retirada de tramitação do pedido de providências número 3, 2022, que versa sobre a suspensão do leilão de 81 áreas verdes localizadas no município de Erechim. Requerimento de informações número 1, de autoria do vereador Anacleto Zanella. Requer do Poder Executivo informações individualizadas sobre as 81 áreas verdes elencadas pelo município de Erechim, para serem desafetadas através da Lei Municipal número 6.991, de 21 de dezembro de 2021. Requerimento de informações, também do vereador Anacleto. Requer do Poder Executivo informações sobre o cumprimento do piso nacional para os profissionais do Magistério Público do município de Erechim, a partir de janeiro de 2022, a fim de cumprir o estabelecido pela Lei Federal número 11.738, de 2008. Requerimento de informações número 3 do vereador Anacleto. Requer do Poder Executivo informações sobre o posicionamento do COMPAN em relação ao conteúdo disposto no projeto de lei número 137/2021, que originou a Lei Municipal número 6.991, de 21 de dezembro de 2021. Pedido de providências número 1, do vereador Anacleto Zanella. Requer do Poder Executivo a realização imediata de uma dedetização nas bocas de lobo nos bairros Santa Catarina, especialmente nas ruas José Alamano e Vicente Dalvesco, devido ao alto número de baratas existentes na localidade. Pedido de providências número 2, solicita os órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a instalação de elevadas com faixa de segurança na rua Eduardo Stefano Zar, proximidades do número 774, e outra próxima ao supermercado Família, onde já estão instaladas as placas indicativas, ambas no bairro Agrícola. Autoria do vereador Anacleto Zanella. Pedido de providências número 4. Solicita ao Poder Executivo suspensão da aplicação da Lei Municipal 6.991, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o leilão de 81 áreas verdes localizadas no município de Erechim. Pedido de providências número 5. Solicita os órgãos competentes do Poder Executivo Municipal, com urgência, a operação tapa-buracos na rua José Duran Abal e a conclusão da rua José André Koff, no bairro Jabuticabal.
Pedidos estes também do vereador Anacleto. Pedido de providências número 6 do vereador Sérgio Alves Bento. Solicita aos órgãos competentes o estudo de viabilidade para a construção de uma cobertura no acesso à escola e um espaço para o vigilante na Escola Municipal Copas Verdes. Pedido de providências número 7. Solicita aos órgãos competentes que sejam tomadas as providências necessárias para o cumprimento do piso nacional para os profissionais do magistério público do município de Erechim, a partir de janeiro de 2022, a fim de garantir o estabelecido pela Lei Federal 11.738 de 2008. Autoria, vereadora Anacleto Zanella. Pedido de providências número 8. Solicita aos órgãos competentes a instalação de elevadas com faixa de segurança na rua João Pereira Neto, bairro Morada do Sol, nas proximidades do número 239, onde já estão instaladas as placas indicativas, segundo os moradores, há mais de 6 meses. Autoria do vereador Anacleto Zanella. Pedido de providências número 9. Solicita aos órgãos competentes que seja realizado um recapamento asfáltico na rua Caetano Choqueta, bairro Jabuticabal. Vereador Anacleto Zanella. Pedido de providências número 10. Solicita ao Poder Executivo realização imediata de uma ação de fiscalização e limpeza no passeio na via pública da rua Carlos Reichmann, com a rua Antônio Burim, no bairro Santa Catarina, neste município. Pedido de providências número 11. Solicita aos órgãos competentes a realização imediata de uma vistoria ou reforma na ponte situada na estrada de chão que começa nas proximidades da empresa Edelbra, Indústria Gráfica e Editora, bairro de Moliner, que vai até a linha 3, seção Dourado. Solicita aos órgãos competentes que sejam instalados brinquedos na praça na rua Antônio Argenta, bairro Zimmer. Pedidos do vereador Anacleto Zanella. Pedido de providência número 13 do vereador Wallace Soares. Solicita ao Poder Executivo recuperação asfáltica ou operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Padre Anchieta. Pedido de providências número 14, também do vereador Wallace. Solicita da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Erechim ou órgão responsável a criação e execução do curso preparatório para padeiro. E incluída, então, agora há pouco, a moção em apoio às reivindicações formuladas pela FETRAF-RS em 11 de janeiro de 2022, no encontro realizado em Erechim. Lido, senhor presidente. Antes de ir à votação, eu faço um pedido, uma questão de ordem, senhor presidente. Os pedidos não vão à votação, vereador. São encaminhados ao Poder Executivo, já acatados por essa comissão, sendo encaminhados, então, ao Poder Executivo. E a palavra, então, está à disposição. Pela ordem, vereador Araújo. Obrigado, presidente. Eu queria até aproveitar que a comunidade está aqui e até para um esclarecimento, porque a gente está em recesso, mas esse vereador vem todo dia na Câmara, né, diferente de muitos, né, inclusive do que fez tantos pedidos hoje, até porque a gente continua trabalhando e muitas vezes a gente leva o requerimento direto, né, atravessa a rua e leva para a prefeitura, porque ficou, parece que 1 ou 2 vereadores só que está trabalhando, né. Então, eu quero aqui prestar conta à comunidade e dizer, né, sobre a relação do pedido do vereador aí com relação ao leilão das áreas verdes. Eu fui um vereador que votei favorável e também fiz uma emenda e concordo também com muitos de vocês aqui que muitas dessas áreas verdes que estão junto para ser leiloada, muitas fazem o papel de áreas verdes e muitas não, muitas estão lá só para criar lixo, mato. Eu vou falar um pouco da minha emenda que eu fiz nesse projeto. Eu fiz uma emenda que 30% do valor arrecadado com os leilão sejam construídos em bairros que não tenha praça pública ou uma área verde que possa ter uma praça, 30% desse valor seja feito nesses bairros que não tem. Eu vou citar onde o bairro Presidente Vargas não tem 1 metro quadrado de área pública, que poderia colocar um banco, não tem. O próprio São Cristóvão, que é um bairro antigo, não tem uma praça, né? Então, o projeto ia passar igual, então eu fiz esse projeto para segurar 30% desse valor e agradeço também aos vereadores que votaram favorável à minha emenda, né? Que foi unânime, que esses bairros que hoje não têm uma praça, não tem uma área verde, que tenha, né?
Então, eu quero dizer que esse projeto foi aprovado pelos vereadores. Sou contra também de pegar esse dinheiro e comprar uma área lá não sei aonde, que a gente sabe que não vai servir para as pessoas de Erechim. Eu acredito que nós já temos muitas áreas aqui do município que podia ser revitalizada e ter uso para a comunidade, não achar um jeito de gastar o dinheiro público, comprar lá fora de Erechim. Então, sou contra, mas quem decide é o prefeito. Então, quero dizer que o projeto já foi aprovado. Eu acho que sim, que tem que fazer manifestação aonde tem área de fato que não é justo leiloar, que tire do leilão, e aonde tem num bairro 30 ou 40 pedacinhos lá que não serve para nada, que seja vendido e fazer praça nos bairros que não tem. Então, eu quero deixar bem claro que esse projeto já foi aprovado e cabe ao prefeito fazer o leilão. Não cabe aos vereadores. Quem está falando que cabia hoje fazer uma votação para anular esse projeto, mentiu para a comunidade. Então, eu quero dizer que a gente está aqui atento, né? Atento, mas era um projeto que o prefeito tinha os votos. O que eu pude fazer para minimizar um pouco da questão era fazer essa emenda e, como eu disse, agradeço os vereadores que votaram favorável para segurar 30% desse valor para fazer praça onde tem as pessoas e hoje não existe uma área pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Araújo. Tem o vereador Anacleto inscrito e a vereadora Sandra. Com a palavra, o vereador Anacleto. O vereador André com a palavra depois da vereadora Sandra. O Wallace depois. Obrigado, presidente. Quero, então, mais uma vez, saudar os senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Quero saudar o professor Valdemar, que representa os professores públicos do município através do CIPROME. E em teu nome, saudar e da Márcia, né, que também é nossa suplente, saudar todos os professores e professoras aqui presentes. Dizer que os requerimentos, de fato, eles não vão à votação, mas eles precisam ter o aval aqui da comissão para serem encaminhados ao Poder Executivo. E quero saudar também em nome do Adilson, todas as pessoas que lutam aí em defesa da agricultura familiar, nossa solidariedade. A Câmara de Vereadores acabou de fazer uma reunião da frente, retomando a frente da agricultura familiar aqui da Câmara, para ajudar e apoiar os agricultores nesse difícil momento que os agricultores estão vivenciando, de profunda seca, estiagem. Então, também nosso apoio e a moção aqui, como eu disse, já foi assinada por todos os vereadores, então ela deverá ser encaminhada, aprovada aqui, para ser enviada ao governo do Estado e ao governo federal. E por fim, então, vou falar um pouco da questão das áreas verdes. O que nós estamos aprovando aqui são requerimentos solicitando a imediata suspensão da aplicação da lei para que haja uma revisão do leilão, porque nós entendemos, e aqui, vereador Araújo, quero lhe dar toda a razão, o senhor apresentou uma emenda para melhorar o projeto, nós aprovamos, e eu quero manifestar aqui aos senhores e senhoras vereadores que eu pedi vistas a este projeto em dezembro, e naquela semana o secretário do Meio Ambiente esteve na Câmara e justificou a todos nós vereadores que seriam contempladas neste projeto de leilão apenas as áreas que tinham problemas sérios de sua manutenção, áreas degradadas, áreas que estavam sem condições de se manterem como áreas verdes, objeto inclusive de alguns casos de invasão, de ocupação particular, né? E que o objetivo do projeto era dar um melhor uso a estas áreas. Então, quero saudar também o vereador Paulo Moraes. Inclusive, alguns requerimentos aqui são do seu bairro, que o senhor já apresentou no ano passado, e também na questão das áreas verdes, eu sei que o senhor também fez mobilização essa semana, a Ana Teles, a Isamara, enfim, pessoas que se mobilizaram. Então, eu quero esclarecer a todos os presentes, presidente, que eu me senti, de certa forma, enganado pelo secretário do Meio Ambiente.
por isso eu votei favorável. Então quero pedir até desculpas às pessoas da comunidade, porque se fosse... Não, é que tem... Pode se manifestar, obrigado. Existem algumas áreas verdes, eu fui verificar, tem algumas áreas que de fato estão degradadas, né, e que justificam o projeto, mas algumas áreas elas não se justificam. Então o que nós estamos solicitando? Se tiver o apoio do Poder Legislativo aqui, eu acredito, né, presidente, que haja uma revisão geral destas áreas, para que só sejam objeto do leilão aquelas áreas que de fato estão sendo muito mal utilizadas e não cumprindo a sua função ambiental. Então era isso que eu queria dizer a todos os senhores e senhoras, que a gente pode errar, mas a gente não pode permanecer no erro. É nesse sentido. Já ouvimos inclusive promessa do próprio prefeito em exercício há poucos dias, o vice-prefeito Flávio Tirello, de que há disposição do Poder Executivo de fazer esta revisão. Então eu espero que de fato haja essa boa vontade do Executivo de fazer essa revisão, de fazer essa mudança nessa legislação, porque da forma como está, eu entendo que nós erramos na nossa decisão, porque não houve um critério ambiental. O secretário esclareceu a todos nós vereadores que todas as áreas tinham sido vistoriadas, vejam bem, por uma comissão técnica da Secretaria de Meio Ambiente. Infelizmente, essa comissão também então, não cumpriu devidamente com o seu trabalho. É a minha opinião que eu queria manifestar nesse momento. Obrigado. Obrigado, vereadora Anacleto. Com a palavra, a vereadora Sandra. Obrigada, presidente. Bom dia a todas e todos aqui presentes hoje nesta reunião da comissão representativa. Acho importante, né, essa mobilização da população, né, estão no seu direito de reivindicar, né, mas eu trago aqui alguns dados também para contribuir neste debate. Primeiro, nós precisamos lembrar que logo que eu voltei do meu afastamento, em outubro, nós votamos aqui um projeto de lei que no que diz respeito às adoções das áreas verdes. Então, foi revogada uma lei antiga por conta de que ela não deu certo, né? Algumas das pessoas que adotaram as áreas se entendiam como proprietários daquelas áreas. Então, foi revogada aquela lei e criada uma lei nova, para que as pessoas manifestassem, então, a intenção de adotar determinadas áreas. Talvez, apesar de ter sido divulgado, né, houve pouco debate com a população. A verdade é que pouquíssimas pessoas manifestaram o interesse. Pois bem, em dezembro, então, chega para nós o projeto de lei. Primeiro eu quero mencionar aqui, o município de Erechim. Excluam todas as praças e canteiros. Além de todas as praças e canteiros, o município de Erechim possui 476 áreas verdes. Dessas 476 áreas verdes, 116 delas estão ocupadas, né? Foram então ocupadas por cerca de 500 famílias ou associações, né? As chamadas invasões. Essas 116 áreas também estarão num projeto que deve chegar agora, nos próximos meses, porque existe um TAC junto ao Ministério Público para que elas sejam regularizadas. Então, as pessoas que ocupam essas áreas terão que fazer, né? Eu acho que tem o REURB também que trata sobre essa questão, mas terão um custo a pagar e o município tem que adquirir o mesmo montante de metros quadrados em área verde. Eu acho que já foi feita uma parte lá com o Horto Florestal. Então, além dessas 116, agora entram para a lista do leilão 81 áreas. O projeto chegou e foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Apesar, eu acho que os colegas lembram que eu até questionei
algumas áreas naquele momento, estive visitando as áreas, mas como o ganho ambiental que está proposto é muito maior do que aquilo que se perde, entendemos naquele momento que seria um projeto bom. Por quê? Se o município vender 1.000 metros quadrados, ele vai ter que comprar 1.000 metros quadrados de área verde. Isso é lei. Não tem como o município se desfazer de um montante de área verde e transformar em área pública para fazer praça. A área verde é um percentual exigido por lei. É um percentual de território que nós precisamos preservar. Pois bem, talvez, e eu concordo que algumas dessas áreas poderiam ser revistas. Então aqui a gente entra naquela do bom senso, do diálogo, né, da proposição. Mas a verdade é que, excluindo algumas de 81, a grande maioria delas hoje não cumpre a função de área verde. O que tem que ser uma área verde, gente? A área verde é para ser verde, ela não poderia nem ser mexida, não poderia nem roçar por baixo, porque nós temos, e os vereadores aqui sabem, o quanto a população nos pede limpeza, porque tem mato, porque jogam lixo, porque os ladrões se escondem. Isso é constante na nossa vida. Por quê? Porque daqui a pouco nós não tivemos também um trabalho de conscientização a respeito. As áreas verdes que estão dentro do padrão exigido, principalmente dos novos loteamentos, elas não estão a leilão. Por quê? Porque já são áreas que hoje o loteador tem que deixar cercada, existe até a regra de cercamento para os animais poderem passar, tem que ser feito passeio. As áreas que estão a leilão são áreas mais antigas. Algumas possuem árvores. E talvez isso possa ser revisto. Acho que não é, o executivo pode, né, reencaminhar uma nova proposta, fazer essa análise, porque nós identificamos ontem também que existe uma divergência de metragem entre a área do cadastro imobiliário e o mapa do leilão. Então, existem algumas questões que precisam ser analisadas. Já encaminhamos lá para o meio ambiente para que eles revejam isso. Agora, o importante é que não são todas as áreas que estão sendo vendidas, gente. São 81 de 476 que a maioria delas, de fato, não está cumprindo a função ambiental. Está servindo de estacionamento para uma ou duas pessoas, ou já estão plantando uma mandioca, um feijão, fazendo horta, e não é essa a função da área verde, gente. O município não tem recurso para hoje, vamos pegar todas essas áreas e reflorestar. O meio ambiente não tem recurso para isso. Isso a gente sabe, né? A área nova vai ser adquirida com o valor arrecadado da venda. Pessoal, nós estamos numa reunião da comissão representativa. Nós precisamos concluir aqui e depois nós podemos conversar. Deixa nós concluir. Então assim, ó, vamos combinar o seguinte: os vereadores terminam de se manifestar, a gente encaminha os projetos, depois vocês entram aqui, nós sentamos todo mundo junto e daqui a pouco, se precisar tirar uma comissão, se precisar conversar maior lá com o executivo, eu acredito que nós estamos em 2022, que na conversa tudo pode ser resolvido. Daqui a pouco tira, se chegar ao comum acordo que aquelas 3, 4, 5 áreas cumprem a função ou não precisam ser leiloadas, eu acredito que não vai ser o fim do universo por isso. Tem áreas virtuais para fazer em 2020 e está leilão. Nem estão tendo para plantar uma área para você eu tenho que confessar que eu não tenho conhecimento das 81 áreas. Eu acredito que o vereador Anacleto, que foi lá visitar, deve ter de todas para saber, eu não sei. Eu posso concluir a minha fala? Conclui, a vereadora Santos. Pessoal, eu estou tentando trazer informações e dados, tá?
E querendo dizer para vocês o seguinte, que o município não vai acabar com o verde, pelo contrário, ele tem que compensar aquilo que não está funcionando de acordo com a lei. E o município... Pessoal... Eu vou encerrar a sessão se tiver manifestação. Eu vou Calma. encerrar os projetos executivos. Pessoal, eu acho que assim, ó... Gente, quando se tem um interesse em adquirir uma grande área, se você sair falando em público, o preço vai ficar exorbitante, gente. Tem certas questões que precisam também de um certo sigilo. Eu acho que tudo... Gente, ó... A prefeitura não tem nada definido a respeito disso. Está em estudo. O que eu proponho aqui? Que o Poder Executivo acolha o pedido de revisão, que a gente analise de fato essas áreas e que a partir de agora, então essas áreas serão excluídas do leilão, que elas passem a funcionar de fato como área verde para todos. E não para um ou dois, né? Concluiu? Eu acho que, vereador Dalzotto... Tem mais vereador André, vereador Wallace, vereador Pezenato. Vamos então, limitar o tempo. a situação não é tão trágica quanto foi posta. Até porque isso aqui que fizeram hoje, de dizer que a votação e tal, é um fake news do tamanho do mundo. Na verdade, Vocês foram o projeto enganados já e foi. não sabem. Já foi. É verdade. O precursor do fake news está aí. Conclua, vereadora Sandra, que depois tem o vereador André, vereador Wallace, vereador Pezenato. A verdade que não está mais nas mãos dos vereadores essa decisão, a menos que venha um novo projeto. Bom, aí se vier um novo projeto, certamente será construído com o diálogo e nós esperamos que tudo se resolva e que o município de fato ganhe nessa questão ambiental. Porque nós sabemos que tem mata virgem sendo loteada em chácaras por contrato e quando a prefeitura vê, já derrubaram mata, já estão construindo casa. Isso também é uma situação real que precisa ser contida. E quem é proprietário da terra, né, quer vender, quer produzir, quer fazer dinheiro. Então, gente, a realidade que está posta é essa. O projeto foi sim aprovado com o voto de todos os vereadores, mas é possível, através do diálogo, rever algumas questões, certo? Sei que o caso está também no Ministério Público e com certeza tudo isso será esclarecido e sanado logo ali adiante, tá bom? Obrigada. E vereador André, com a palavra. Pela presença de vocês também. Bom dia a todos. Eu vou ser muito breve no meu comentário. No sentido, eu fui cobrado, inclusive, dentro da minha casa, pelo voto que eu tive nessa questão das áreas verdes. E hoje eu teria um outro posicionamento. Só que a gente faz política pelo bem das pessoas. E a intenção colocada pelo secretário na apresentação do projeto, porque eu sei que passa pela cabeça de todos que nós teríamos que ter ido olhar cada uma das 81 áreas verdes. Não havia tempo hábil. Não havia tempo hábil. Então, o que acontece? Mas foi apresentada uma agenda de intenções que se mostrou a melhor possível. A questão toda é a seguinte: só tem uma forma de corrigirmos essa situação. É o prefeito abrir o diálogo e reformular essa questão. Porque, querendo ou não, nessa casa está passando tudo. Então a questão é a seguinte: é muito fácil de resolver. É muito fácil de resolver. Tem, tudo que foi colocado aqui tem um ponto, o ponto que a gente precisa levar em consideração, mas é muito fácil resolver. É só o prefeito
rever o projeto e enviar uma outra proposta, está tudo resolvido. Ponto. Essa mobilização, inclusive, ela deve se estender para o outro lado da rua. A conversa tem que ser com o prefeito. É ele que está com a caneta na mão. A minha ingenuidade, e eu não me perdoo passados 40 anos e continuar sendo ingênuo acreditando em algumas coisas. Porque às vezes vem o pacote e você acha que tem um belo presente dentro e vem algumas coisas que você depois não acredita que acontece. Então, essa mobilização ela precisa atravessar a rua. O prefeito precisa ouvir a comunidade, espero que abra o diálogo e que não aconteça algo semelhante com o que aconteceu nas escolas municipais. Era isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador André. Com a palavra o vereador Wallace. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, comissão, colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Inicialmente, declinar aqui que todos os vereadores no dia, né, votaram favorável ao projeto. Houve uma emenda, como já foi colocado aqui, uma emenda que foi aprovada também por todos os vereadores. E o que a gente está discutindo aqui é um projeto que já foi em votação, é um projeto que já foi votado, já tem trânsito julgado dentro da casa, e que, na verdade, está tendo agora um pedido de providência do vereador, pedindo para o prefeito faça uma revisão sobre o caso. Infelizmente, o que a gente vê na internet é muita coisa saindo de pessoas que às vezes não aceitam o contraditório. Eu mesmo sou bloqueado desde quando eu tinha 18 anos por algumas pessoas que hoje muitas vezes não dão a oportunidade de nós, lá naquele momento, já desmentir um fato, né? Mas quando a gente fala do projeto, o projeto fala assim, em compensação ambiental. O projeto fala de que as áreas verdes que serão vendidas serão compensadas 70% para adquirir um novo espaço, 30% para contemplar bairros onde não há espaços como áreas verdes para que eles sejam contemplados. E aqui muito bem foi falado com relação ao bairro São Cristóvão, um bairro Presidente Vargas, e tantos outros que há esse tipo de problema. Então, quando a gente está falando em compensação, a gente não está falando em acabar, né, com o meio ambiente, a gente está falando que vai ser compensado. Tudo bem, a gente pode contestar alguns lugares, mas quando a gente traz a informação de que, a gente vê a informação de que nada foi feito ao longo das últimas décadas com relação a isso, e a gente vê que existiam-se 476 áreas verdes, e hoje só há cerca de 70% disso porque há invasão de área verde, e a gente tem um problema de invasão de áreas do governo federal aqui em Erechim, que é as áreas dos trilhos, a gente tem esse problema de invasão, né? E quando a gente tem um problema de invasão, alguma coisa a prefeitura tem que fazer para conter as invasões que tem nas áreas. Ora, se nós temos 476 áreas verdes, 116 foram invadidas, a gente tem um risco de mais áreas verdes serem invadidas, a gente tem que tomar alguma atitude. E a primeira atitude que foi tomada ano passado foi o retorno daquele projeto de que a população poderia ser parte da área verde, entrando com processo, sendo responsável pela manutenção, enfim, das áreas verdes, e infelizmente, não houve sequer algumas dezenas de áreas verdes que foram adotadas pela população. Então, o primeiro ponto foi aquele, não deu certo. A gente vai ficar de braço cruzado, ver o resto das áreas verdes ser invadido e a gente perder, aí sim, por completo, o problema ambiental, ou a gente vai tomar uma atitude? E aí veio essa atitude vinda do Poder Executivo, que quando vem aqui para a Câmara a gente debateu, aí a gente olha outros exemplos, né? Sirvam a façanhas dos outros de modelo à nossa terra. A gente olha Porto Alegre existia na beira do Guaíba aquele mato todo abandonado, e quando houve o projeto de revitalização do Guaíba, todo mundo caiu em cima e batendo em cima do prefeito. O prefeito bancou, a Câmara de Vereadores bancou, e hoje o ponto turístico mais visitado de Porto Alegre é a Orla do Guaíba. Ora, vamos para Gramado, vamos para Canela, tem grandes parques públicos ao redor da cidade que cumprem com o seu papel ambiental, que cumprem com o papel social e que cumprem com o papel turístico, de investimento na nossa cidade. Então, peraí, agora eu estou falando, depois a gente vai conversar todo mundo junto. Então é o seguinte,
Quando a gente pega, a gente tem a compensação ambiental, a gente tem a compensação social, a gente tem uma compensação turística, e isso que foi colocado no projeto, e é isso que a gente vai ter que fiscalizar. Tem algumas áreas que eu contesto, tem área que eu contesto, por exemplo, aquela no bairro Guinho, aonde que a própria vereadora Sandra fez a contestação com relação que há uma área de preservação ambiental, há uma área verde logo ao lado, e essa área verde, de fato, ao meu ver, e ao ver de alguns amigos meus que são biólogos, ela cumpre um papel ambiental, mesmo não tendo a vegetação que há na área de preservação permanente. Porém, a gente está falando de 81 áreas que talvez aí quase 77, 78 não cumprem seu papel ou cumprem parcialmente, e a partir do momento que a gente consegue. Hoje mesmo foi encaminhado aqui o projeto do Parque do Arvoredo com 48 mil metros quadrados, um parque ambiental, um parque que vai cumprir seu papel ambiental, porque é 48 mil metros de área verde, com o seu papel social, com brinquedos para criança, com trilhas, enfim, com diversas ações que vão fazer a população ir até lá. O que eu acho que não é justo é que eu, quando estudava no ensino público, quando eu era jovem e estudava no ensino público, a gente não tinha um parque em Erechim, a não ser o Parque Longines, que na verdade não tem a questão de visitação de forma mais segura, afinal é um parque fechado, é uma área de mata de preservação. O que a gente está querendo falar aqui é um parque que a gente pode levar as crianças para entenderem um contexto ambiental, é um parque que a gente pode levar nossos filhos para ver a importância da questão ambiental. Então, eu acho muito justa a discussão quando ela entra no fato de algumas determinadas áreas. Mas agora, soltar notícias falsas, como a gente vê muita gente falando, de que a gente vai acabar com o meio ambiente, não é verdade. O que a gente está fazendo aqui é um projeto de compensação ambiental, que eu acredito que, por ser determinado em lei, se não for cumprido, essa Câmara de Vereadores ou qualquer população pode ir no Ministério Público e denunciar o não cumprimento da lei após o leilão, né? E isso a gente tem que ter um compromisso como fiscal do Poder Executivo, de, caso não ocorrer, a gente ir no Ministério Público e denunciar que se 30% não foi para novos projetos e 70% foi para a questão do novo parque. Então, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que fui favorável, continuo sendo favorável a um novo parque, continuo sendo favorável a gente poder buscar que Erechim seja um ponto turístico, porque a região do Alto Uruguai não perde em nada para outras regiões turísticas aqui do estado do Rio Grande do Sul, e que a gente precisa sim ter espaços em Erechim que a população possa ir porque hoje olha o seminário. Quanto não foi brigado por causa que estavam derrubando os eucaliptos do seminário? A gente teve manifestação, a gente teve um monte de coisa, e hoje o local do centro de Erechim mais visitado no final de semana é o seminário. Porque a longo prazo o projeto foi interessante e teve gente que bateu no peito e assumiu um projeto como esse. Então acho importante a discussão, acho que a gente só tem a ganhar quando a gente discute, a gente conversa de maneira ordeira, que a gente conversa de maneira que a gente vai conseguir melhorar uma situação. E por outro lado, deixando nós todos aqui à disposição para depois a gente conseguir debater algumas áreas que, de fato, talvez tenham algum tipo de problema e a gente possa encaminhar para o Executivo. Obrigado, presidente. Concluir o vereador Wallace, com a palavra o vereador Pezenato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão fazendo presente. Eu quero também ser bem breve, até por causa do nosso horário. Mas é muito importante. Eu acho que sim, todo novo, ele tem mudanças, tem impactos. Eu acho que isso é bem normal. Eu gostei muito que vocês vieram. E realmente foi um estudo bem feito, na minha opinião. Algumas falhas, todo estudo tem falhas. Eu conversei com o Cristiano e realmente perguntei para eles se eles foram fazer vistoria em loco, porque eu achei que ia mais áreas. Por exemplo, no meu bairro, lá tem outros que não cumprem. Tem uma lá que ela tem brinquedos e não cumpre o papel de área verde. Mas eu acho que a Sandra já colocou, eu acho que é bem tranquilo, o Cristiano, o departamento técnico, isso foram vistas por técnicos, não foram pessoas que nem eu, que uma vez eu achei que tudo que era árvore era área verde. Não é. Tem invasoras que danificam, tem um monte de critérios, a biodiversidade, tudo isso tem que ser analisado. E isso foi feito por pessoas técnicas, tá? Então, assim, bem tranquilo. Eu acho que o Anacleto colocou algumas situações. A Câmara de Vereadores está aqui para dialogar, para debater. Se tiver, que tragam essas listas para nós,
E nós estamos dispostos, daqui a pouco, a conversar com o prefeito, com o Cristiano. O Cristiano é bem tranquilo sobre essa situação. Então, assim, a Sandra colocou, nós temos 476 áreas verdes. O poder público não tem condições de manter essas áreas. Então, assim, pessoal, tem que debater, dialogar, tudo tranquilo. E nós estamos aqui para isso e queremos. Só que nós não podemos ficar trancando algumas situações. Porque eu vejo muitas pessoas que me procuraram, que elas doaram e elas acham que ainda são dono, têm o poder, têm a pertença disso. Não, isso é do poder público. E eu acho que o poder público tem condições de viabilizar o que for melhor para a população. Eu acho que o Alice foi bem feliz de colocar. Eu acho que o Araújo, quando fez a emenda dele, foi muito feliz também. Eu acho que nós construímos juntos essas emendas, que o dinheiro vá lá para os nossos bairros, porque lá onde que eu moro vai ser vendido 5 áreas, e nós não temos nada, temos meia dúzia de brinquedos que foi tirado de uma praça, de uma outra para botar lá. Então, quem sabe agora no nosso bairro também nós vamos ter um lugar para nossas crianças também se divertir, lá no Presidente Vargas e outros também. Então, assim, o impacto é ruim. Ninguém quer, não sabe quem vai morar do outro lado. Geralmente as pessoas acham que vai morar pessoas que vai só para... Não, nós estamos aqui para construir. E eu coloco, Anacleta, se tiver, que tragam essa lista para nós debatermos juntos. Eu acho que o prefeito é bem tranquilo, o Cristiano, bem tranquilo para resolver essa situação. Tá bom? Obrigado, vereador Pezenato. O vereador Renan pediu a palavra, então, e depois nós encaminhamos os... Ser bem breve, presidente. Bom dia a todos, então. O projeto, como os colegas falaram, foi aprovado a totalidade. E, na verdade, o que foi feito foi dado um aval para a prefeitura fazer a venda dessas 81 áreas. Não quer dizer que todas elas vão ser vendidas. Eu acho que agora, como foi referido, pode haver e deve haver esse diálogo com o Poder Executivo Municipal para que as áreas que elas cumprem com essa função ambiental, ecológica, para que elas não entrem nesse leilão, e sim somente aquelas que de fato elas necessitam ser vendidas para que possa ser compensada com a aquisição de outras áreas. Acredito que a emenda que o vereador Araújo fez, ela melhorou bastante o projeto, e o projeto, quando veio aqui para nós, ele não vem com eu sou a favor de tal área de ser vendida, daquela ou não. Não cabia a nós também fazer essa mudança nesse histórico de áreas que seriam vendidas. Cabe agora, claro, ao Poder Executivo, ouvindo a comunidade, dialogando com a comunidade, fazer a opção pelas áreas que possam vir a ser vendidas, claro, desde que elas não estejam cumprindo com essa função. A gente, infelizmente, não conseguiu, de fato, analisar todas essas 81 áreas que acabaram sendo leiloadas, algumas delas sim. A gente, inclusive, conseguiu postergar a votação desse projeto por algumas sessões, mediante um pedido de vista, um requerimento, que foi votado e aprovado pela unanimidade. Então, acho que agora a gente tem tempo. Aqui hoje não vai ser deliberado nenhuma situação em termos de votação, como foi dito anteriormente, mas acho que é importante nós ter aberto esse diálogo, e agora esse diálogo tem que ser estendido para a comunidade que está aqui hoje presente, juntamente com o Poder Executivo, para que de fato sejam definidas as áreas que podem ser leiloadas, e aquelas que não podem ser leiloadas sejam retiradas, pois o projeto não obriga o prefeito a vender essas 81 áreas. Ele apenas autoriza que estas 81 áreas sejam vendidas, claro, agora partindo de um consenso com todos. Então, acho que é bem importante esse debate aqui, esse diálogo. Podemos agendar novas reuniões e tentar viabilizar alguma reunião com o próprio secretário do Meio Ambiente, com o prefeito municipal, para que se chegue no entendimento mediante um estudo minucioso dessas áreas, para que não sejam cometidos equívocos. Enfim, agradeço a presença de todos, dos colegas, e desejo uma boa semana a todos, só para encaminhar aqui o final da nossa reunião. Obrigado. Muito obrigado, vereador Renan. Então, todos os expedientes serão encaminhados ao Poder Executivo para tomar conhecimento. A moção via Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Eu me disponho a ficar aqui para conversar com os moradores, acredito que os colegas também. Só queria deixar um último registro, que na verdade aqui, acho que nem vocês nem nós conhecemos as 81 áreas em loco, que nem entre vocês nem entre nós concordamos em tudo. Alguém vai achar que não. Eu não sou biólogo, não tenho nenhuma formação técnica a respeito. A gente aqui na casa, né, vereadora Araújo, vereadora Sandra, a gente tem que discutir a constitucionalidade, a legalidade, e também ver a questão no amplo, na coletividade. Então, muitas vezes a gente acaba olhando a nossa situação
no individual e não vê o todo. Por isso que a gente se dispõe, então, se alguém de vocês quiser ficar aqui para nós fazer essa conversa, eu acredito que pode ser amenizado, digamos assim, as áreas que, se for de comum acordo de todos, em não serem leiloadas. O Poder Executivo, não acredito que não tenha esse freio sem poder abrir o diálogo e fazer com que as coisas se amenizem. E encerro a presente reunião convidando vocês para nós fazer esse bate-papo aí.